e hoje a gente vai falar sobre dominar o pensamento. Como aprender a ter o domínio do pensamento é o teu maior patrimônio. Sem domínio dos pensamentos, sem domínio da mente, você não vai a lugar nenhum. E eu queria trazer aqui esse assunto, depois de muita gente mandar mensagem dizendo que está sofrendo com os pensamentos, que tá difícil sair do lugar, do buraco, que sofre com os pensamentos negativos diários. Então, pensei, cara, como ajudar essa galera, né? E aí, gente, vocês têm dificuldade para dominar o pensamento? É muito conturbado, a maior parte do tempo é negativo, é positivo? Como é para vocês? Como é o teu campo mental? Você já parou para perceber se você se deixa parar por conta dos pensamentos negativos? Como é? Porque eu quero dividir com vocês, né, tudo que eu vim acessando nos últimos tempos, porque realmente, gente, aprender a dominar a mente é o grande segredo. Aprender a dominar aquilo que você pensa diariamente é o que vai te fazer sair do lugar ou continuar no lugar. E aí, esses dias eu falei nos stories, que o domínio do pensamento é o meu maior patrimônio, né? É o que eu mais tenho de valioso hoje. É realmente o domínio do pensamento e o controle das emoções. Porque, gente, alguém que não tem domínio do próprio pensamento e não consegue controlar as próprias emoções, né? Consecutivamente você não controla as suas emoções, você para. Você não vai. Você se paralisa pelo medo, você deixa as emoções te dominarem, você chora por tudo, fica com raiva por tudo, discute por tudo, briga por tudo, deixa de ir no primeiro momento, sei lá, tá frio, não vou mais pra academia. Então você se deixa controlar pelas emoções e pelos eventos externos o tempo inteiro. Então quando a gente cria domínio da mente, quando a gente sabe calibrar o nosso pensamento, a gente começa a criar qualquer coisa. Tanto que a cocriação, né, tem alguns cientistas, alguns filósofos que dizem que se a gente conseguisse focar o nosso pensamento por 20 segundos em alguma coisa, criaríamos algo. Mas 20 segundos pensando na mesma coisa já é muito desafiador, né? Sem vir nenhum outro pensamento, sem vir nada aleatório na tua mente. É muito desafiador, né? Você dominar o pensamento. Então é isso que a gente vai falar aqui hoje, sobre esse domínio e sobre essa concentração mental, né? Como que a gente cria essa dominação aí, né? Esse domínio. E aí, esses dias também, né, contextualizando aqui o assunto, recebi várias mensagens quando eu trouxe esse assunto, né, ali para os stories, várias mensagens das pessoas falando, eu tenho muito medo de não acordar, medo de não dormir, medo de dormir e não acordar. Imagina, gente, medo de dormir e não acordar, medo do pânico, né, síndrome de pânico, medo de tudo, medo do futuro, medo de algo que nem aconteceu ainda. Queria contextualizar aqui nessa live por que isso acontece, né? Como que a gente consegue mudar. Inclusive, essa live é um aquecimento aí para a próxima fase que a gente tá vindo. Então, a partir de agora, esse mês, a gente vai estar falando bastante sobre domínio do pensamento, sobre criar esse controle sobre você mesmo. E aí, por que eu decidi trazer esse tema, né? Eu tava pensando, né, em como fazer esse lançamento, esse pico de vendas, né? Claro que é para levantar a audiência, para vir pro Metamorfose, que é meu programa completo. A gente sempre entrega muito valor antes, né? Para as pessoas te conhecerem, para as pessoas me conhecerem, conhecer, né, a comunidade, como que é. E eu tava pensando, como que eu faço isso, né? Pensando em como trazer, em como ajudar esse momento que a gente está vivendo agora. E a gente está vivendo uma era de desastres, né? Por conta do Rio Grande do Sul, né? Meio que chamou a atenção do mundo inteiro, né? Todo mundo trazendo a energia para cá, os olhares para cá. E eu sei que dá muito medo, eu sei que teve muitas perdas, né? Muitas perdas não só materiais, mas de família, de pessoas. Então, realmente
dói no coração, né? As pessoas sofrem muito. E aí eu falei, cara, como que eu posso ajudar? Como que eu posso contribuir? E aí eu pensei, né, em criar esse mês aí de conscientização dos pensamentos, de domínio da mente, e aí, né, encerrando aí com o nosso retiro que vai acontecer, né, fica aí que eu vou contar as novidades que vai acontecer aí depois da metade do mês, né, um retiro online, né, meu maior desejo é fazer com que esse retiro se torne real, se torne físico, mas aí eu queria experimentar como é que vai ser a adesão da galera, como que vocês vão sentir. Bárbara, como destravou para fazer lives em relação a público? Já chegou a ficar falando sozinha? Isso me traz insegurança de parecer que ninguém quer me ouvir. Eu nunca falei sozinha, mas já falei para 5 pessoas, 3 pessoas, às vezes falo para 50, às vezes para 70. Eu nunca falei sozinha, mas é que assim, a live, né, falando dos medos aqui, né, a live, gente, isso é domínio do pensamento. A live, pra mim, ela é mais pra mim do que pra vocês, assim, é mais pra eu treinar a minha comunicação, pra eu treinar a minha capacidade de comunicar a minha mensagem. Então, não é pro ego na quantidade de pessoas. É pra treino, é pra espalhar. Se uma pessoa estiver ouvindo e ser transformada, pra mim é isso que importa. Às vezes, as lives que eu faço com menos pessoas são as que eu mais recebo feedbacks. Então, quando a gente se dissolve do ego, que é o que a gente vai trabalhar aqui, e acessa a consciência pura, eu só quero passar uma mensagem. Eu não quero que tenha uma plateia gigante, né? Vai ter na hora que tiver que ter. Então, esse é o pensamento por trás. O pensamento é passar a mensagem, ser a ponte entre a verdade, entre aquilo que você sente, aquilo que você quer oferecer e quem precisa do que você quer falar. Né? E quem precisa da mensagem que você tem para falar. Então, se dissolver dessa necessidade de, tem que ter 100 pessoas, 200 pessoas assistindo a minha live, senão eu não vou fazer. É ego, né? É necessidade de aprovação, é necessidade de público, de aplausos. E o meu trabalho aqui não é isso, né? O meu trabalho vem da alma, o meu trabalho vem de dentro. Se eu tiver que falar para 20 pessoas até um momento que eu esteja pronta para que daí chegue 1 milhão, 100, 200, 100 mil, aí eu vou fazer, né? A quantidade de tempo que tiver que fazer. Então, o primeiro ponto é entender para que você quer fazer a live. Para que você quer mostrar isso para as pessoas? É para se engrandecer ou é para passar uma mensagem que está dentro do teu coração? Ou para você treinar a tua comunicação? Tá? Esse é um ponto bastante importante. Para mim é sobre treinar a minha comunicação, sabe? É ter capacidade de falar ao vivo, de responder perguntas, de estar aqui semanalmente contribuindo com a minha comunidade. Aí sempre tem 1 ou 2 que são... sempre acaba tendo 1 ou 2 que pegam a reflexão e faz total diferença na vida. Então, esse assunto é importante, gente. Domínio do pensamento. Domínio do pensamento. Domínio do pensamento, nesse caso, também é importante. Porque, gente, às vezes, eu já tive uma live aqui que bateu, sei lá, umas 80 pessoas. E eu fiquei nervosíssima. Começou a entrar muita gente, que eu não sei de onde que veio aquele povo. E eu comecei a ficar muito nervosa. E eu tive que ter domínio do pensamento para conseguir continuar falando. Sabe, para continuar falando o que eu tinha para falar. Eu não estava pronta para aquilo. Então, é por isso que acontece aos poucos, é por isso que Deus vai nos entregando as dádivas, os presentes aos poucos, você não daria conta. Você quer tanto, né, eu tô aí em busca de 1 milhão, se chega a 1 milhão na minha conta de um dia pro outro, eu não sei nem lidar com isso, eu não sei nem como que movimenta. Então, por isso você vai subindo aos poucos, e a live é a mesma coisa. Se hoje você entrasse numa live e tivesse 100 pessoas, você travaria toda, não falaria o que você tinha que falar. Então comece aos poucos mesmo, comece com pouca audiência, porque é nessa pouca audiência aí que você vai se trabalhando, que você vai se desenvolvendo. Não pense nos números, pense no teu desenvolvimento. E aí fala sozinha mesmo, nunca vai ser sozinha. Nunca vai ser sozinha. Então, viu, gente, como é importante trazer esse assunto do domínio do pensamento, porque senão a gente para, senão a gente não faz as coisas, senão a gente fica com medo, senão vem muita comparação, né? E aí eu tava estudando alguns dados aqui, para trazer aqui, porque eu sempre falo aqui muito sobre abundância e escassez, né? Sobre fazer dinheiro, sobre atuar com o teu propósito e tudo mais. E se for sozinha, salva no feed, exato. Sobre trabalhar com o teu propósito, sobre lutar para conseguir os teus desejos, para subir de classe social, para mudar de padrão. E não tem como fazer isso se a gente não tiver domínio do pensamento, se a gente não souber a realmente calibrar o nosso poder de pensar, porque se eu estou o tempo inteiro
absorvendo pensamentos de fora. Vocês vão ver, né, que o inconsciente coletivo, ele tá relacionado com o nosso poder de pensar também, né, com os nossos pensamentos. E ele atrapalha as nossas criações. Então, quando a gente aprende a calibrar esse pensamento, a gente sai de qualquer coisa, a gente sai de qualquer doença, da depressão, da ansiedade, a gente aprende a fazer dinheiro, a gente aprende a correr atrás dos nossos objetivos, a gente aprende a fazer as coisas, porque a gente tá focado no pensamento que nos leva aonde a gente quer ir. Então, a depressão, a ansiedade, tanto que eu fui pesquisar aqui, né, o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. E veio muito aí esse aumento nos últimos tempos. Eu acredito que porque a gente está vivendo numa era de expansão, a era da expansão da consciência, né, onde as pessoas começaram a se questionar o porquê da vida, as pessoas não estão mais se contentando com o lugar que vivem, então há muita comparação, né, eu olho para o outro e falo, cara, por que eu não posso ter aquela vida? Ou eu sinto que a minha vida é um lixo e o outro é melhor. Tem muita essa comparação por causa das redes sociais, né, muita insatisfação com o trabalho, sendo que eu vejo que uma galera tá trabalhando livre e eu tô lá dentro do meu trabalho que eu não gosto. Então rolou muito essa comparação, né? Rola muito essa comparação nessa era de expansão das mídias sociais aí e tudo mais. Aí eu fui dar uma investigada aqui que a medicina, né, que a psicologia fala sobre isso. E diz aqui, né, lendo aqui para vocês, a medicina comprovou que a depressão é provocada por um desequilíbrio químico no cérebro, né? Postei até ontem nos stories. Então, há uma série de evidências que mostram que as alterações químicas no cérebro do indivíduo, principalmente em relação aos neurotransmissores ali, né? Serotonina, noradrenalina, dopamina, esses neurotransmissores, eles estão em menor quantidade dentro do nosso cérebro enquanto tá tendo esse desvio de pensamento, né? Na verdade, essa é a solução, esse é o... Como é que eu uso a palavra? Essa é a causa que a medicina fala. Mas pra mim, né, que é esse desbalanceamento na química do cérebro, mas pra mim, gente, pra mim é muito mais profundo que isso. Pra mim não é só a química do cérebro. Na verdade, o que deriva a química do cérebro? Por que uma pessoa entra em depressão? Por que uma pessoa vive ansiosa? Por que uma pessoa vive em estado de estresse? Por que uma pessoa vive em estado de raiva? Por que uma pessoa vive nesse estado? É óbvio que essas químicas, elas são liberadas no nosso corpo e elas causam uma certa dependência. Então, há pessoas que são viciadas em estar em estado de estresse, estado de sofrimento, estado de dor, estado de lamúria. Traz vício, traz apego a esse sentimento, traz apego a esses hormônios no corpo. É como tirar o cigarro de uma pessoa, é como tirar a Coca-Cola de uma pessoa, é como tirar ali as drogas, ou independente do vício que a pessoa tenha. Foi por tanto tempo ela recebendo esses neurotransmissores, né, esses hormônios dentro do corpo, que para ela aquilo ali é o estado normal de vida dela. Mas não é normal. Uma pessoa que vive estressada não é normal. Uma pessoa que vive em estado de lamentação, uma pessoa que vive em depressão, que vive em estado ansioso, não é normal. Não é normal isso acontecer. Então, e aí, gente, o que deriva, né? Por que a gente tem esses hormônios? Como são liberados esses hormônios? E aí é o ponto. Eu trouxe aqui um resuminho para mostrar como que eu desenho esse ponto. A gente tem 3 níveis, né? Seguindo aí as medicinas chinesas e orientais, né? Que foi da onde eu aprendi muito. Enquanto eu fiz diversos retiros lá pela Ásia, eu aprendi muito sobre o domínio do pensamento com essa galera mais oriental aí, né? Então, lá eles dividem por 3 níveis. O nível causal, que é a causa de tudo. O nível sutil, que é onde tem os hormônios e os sentimentos e a programação para os nossos órgãos. E aí o nível material, que é o nosso corpo. Então, gente, vocês vão ganhar o resumo aí para quem ficar até o final da live. Então dá para você prestar atenção. E se não quiser anotar, a gente vai agora fazer os resumos em PDF, tá? Mandar para vocês. Então fica aí até o final, se você quer ganhar o resumo, fica de olho. E aí você também pode guardar essas informações, né? Porque foram informações valiosas que me ajudaram muito a mudar o meu padrão de pensamento, né? E aí, nesse nível causal, é a causa de tudo. Segundo essas tribos, né, a galera lá da antiguidade e tal, eu já falo, Marcela, segundo essa galera oriental, né, esse nível causal são os pensamentos.
né? São os pensamentos que criam, que mandam... Eu quero só pegar o, o esqueminha. Então, a gente tem três níveis, né? O nível causal, o nível sutil e o nível material. Então, o nível causal é o nosso pensamento. Na verdade, é a consciência, é o estado de consciência. Só que a maioria das pessoas, elas vivem de acordo com o inconsciente coletivo, né? Vivem de acordo com os pensamentos que estão surgindo a todo momento. Então, o pensamento, às vezes, ele nem é meu. O pensamento são de outras pessoas, porque o nível mental, ele é muito acelerado e muito abrangente, assim, muito amplo, né? Os pensamentos, eles estão vibrando numa certa velocidade aceleradíssima e estão a todo momento na cabeça de todo mundo. Então, todo mundo tem 1 milhão de pensamentos por segundo. Então, se eu não estou atenta e se eu não consigo dominar o meu pensamento, eu sou dominada pelo pensamento coletivo. Eu sou dominada pelo pensamento alheio. E é esse o ponto. As pessoas não aprenderam a dominar a mente. Então, a minha mente está contaminada com pensamentos aleatórios o dia inteiro. Então você nem sabe mais se o pensamento é teu ou se o pensamento é do outro, ou se o pensamento é de alguém que te falou algo para você. Por isso é muito importante se atentar para o tipo de informação que a gente recebe, com quem a gente conversa, o que a gente olha. Quando eu estou em estado de criação profunda, eu não olho nada no Instagram, assim, sabe? Eu não converso com ninguém, porque isso me tira a atenção. Daí se deriva aí o modo caverna, que eu falo tanto lá no YouTube e tal, sempre converso aqui com vocês sobre esse modo caverna, que eu estou em algum tempo aí de modo caverna, porque é onde eu cuido do meu pensamento, eu estou lapidando o meu pensamento, eu estou cuidando dele como uma joia. E aprendi isso muito com os monges lá quando eu fui fazer os retiros e meditar dentro das cavernas, e eu conversava muito com essas pessoas. E aí, uma das coisas que eles me falavam, por conta de viver afastado do mundo, né, porque esses monges, eles vivem afastados do mundo, ficam lá só meditando 10 horas por dia, que eram os retiros que eu fazia lá e tal. E eles faziam muito isso para ter domínio do pensamento. Na minha opinião, né, é importante a gente ter esse domínio do pensamento, mas em algum dia você sim, né, sair pro mundo, conversar com as pessoas, porque o maior desafio é ter o domínio do pensamento ao redor das pessoas. Mas eu acredito que até ter esse grau como fala? Curadoria, não sei, esse grau de calibração, né, super bem preciso, a gente precisa de um tempo afastado do mundo, das pessoas, pra gente entender da onde vem o meu pensamento e se o pensamento é real mesmo. Então eu aprendi a ter domínio do pensamento por conta desse isolamento. Eu aprendi a entender, eu aprendi a perceber se o pensamento era meu ou se era do outro. Se eu pensava de acordo com os meus valores e os meus desejos, ou se eu pensava de acordo com os outros. Ontem mesmo, gente, antes de dormir, eu comecei a pensar assim, tipo, cara, eu quero isso. Por que eu quero isso? É porque eu tô vendo um Reels no Instagram, porque eu vi uma mensagem de alguém, que alguém falou pra mim, ou é porque eu verdadeiramente quero? Eu comecei a me questionar e eu me questiono sobre isso todos os dias, porque é muito fácil a gente se perder com esse inconsciente coletivo, é muito fácil a gente começar a fazer coisas porque falaram pra gente. Então, cuidar desse nível causal, que é o programador, né, do nível sutil que a gente vai avançar, é muito importante. Cuidar da causa de tudo, entender, afunilar teu pensamento. Parar de pensar em 1 milhão de coisas durante o dia e pensar naquilo que te leva onde você quer chegar. Entende? E aí depois a gente vai pro nível sutil. O nível sutil, ele deriva do nível causal. Então, o nível sutil é os meus sentimentos, é aquilo que eu sinto, né? Tipo, quando eu penso muito, a sequência de interações dos meus pensamentos, eles determinam o meu campo sutil. Eles determinam as minhas emoções. E essas emoções, gente, é elas que liberam as químicas do nosso corpo. Então, a depressão, a ansiedade, a raiva, a angústia, tudo isso tá liberando químicas no seu corpo. E aí, por isso que falam lá que a depressão, né, a causa dela é essa disfunção de químicas. Mas a disfunção dessas químicas no corpo vem pelo pensamento. Pela falta de domínio do pensamento. Por eu estar o tempo inteiro pensando o que nem é meu. Ou eu tô pegando, né? Pegando do inconsciente, pegando das pessoas, pegando da família, pegando da sociedade, pegando de todo mundo. Então eu tô nutrindo esse pensamento. Tô nutrindo esse pensamento, ele se torna um padrão. E aí, né, determina a química do nosso corpo.
Eu vou dar um exemplo aqui para você perceber que isso é verdade, para perceber que a química do seu corpo, que o seu corpo, ele responde a esse sentimento. Por exemplo, se a gente está numa floresta, vamos imaginar que a gente está fazendo uma trilha, já aconteceu isso comigo. A gente está fazendo uma trilha. Eu gosto muito de... Eu subia muitas montanhas, então eu passei por algumas dessas, assim, né? Se a gente tá passando numa trilha, e aí você ouve um barulho, imagina lá, que você ouve um barulho e, tipo, de um barulho forte, assim, né? Que você acha que é um bicho, que só tá você, né, a tua equipe ali na trilha, e você acha que é um bicho, acha que é um... Sei lá, quando eu passei por isso, eu estava na neve lá nos Estados Unidos, e aí a gente pensou que podia ser, sei lá, um lobo, alguma coisa do tipo, um urso, né? Porque tinha muitos bichos desse lá. E aí todo mundo começou a ficar com medo, né? Eu fiquei com muito medo, e aí o coração dispara, o corpo aquece e você fica desesperado ali. Então o teu corpo responde àquele pensamento. Qual o pensamento? De eu achar que tinha um lobo ali, de eu achar que tinha um urso ali. Aí a gente foi ver, não tinha nada. Na verdade, era um bichinho daqueles, tipo esquilinho, assim. Não era um bicho assustador. Da hora que a gente viu que não era o bicho assustador, todo mundo relaxou. Todo mundo ficou tranquila. Todo mundo pôde respirar. Porque não era o lobo, era só o esquilinho. Mas a gente tava ali, todo mundo tava falando, né? Colocando mais medo ali no rolê, a gente tava brincando. E aí a gente pensou que seria o lobo, mas na verdade não era. O que aconteceu nesse tempo? De a gente pensar que seria o lobo, o meu corpo ficou todo ativo, né? Todo pronto para lutar ou correr. Todo pronto para lutar ou correr, né? O coração bombeia, arrepia os pelos, a pupila dilata, tudo se prepara para você entrar em estado de ação, né? E aí, quando você passa a ver que não é o que você achava que era, aí o teu corpo volta ao normal. O teu corpo volta a respirar de forma tranquila. Você fala, ufa! Justamente porque você pensou, né? Houve essa discrepância entre os sentimentos, né? Entre o teu estado físico, porque você pensou em algo. Então, tinha ali... Era um perigo potencial. Não era um perigo real. Era um perigo potencial porque eu pensava que podia ter um lobo, mas não tinha. Então, por conta do perigo potencial, eu fiquei toda nervosa. Eu fiquei toda, né, me tremendo na base e meu corpo respondeu àquele pensamento, derivando várias químicas. Só que tem pessoas, né, liberando várias químicas no meu corpo. Só que tem pessoas que vivem em estado de alerta o tempo inteiro. Tem pessoas que vivem achando que o lobo vai chegar a qualquer momento. E esse lobo, às vezes, é o teu marido que você não suporta, às vezes é o teu patrão que você odeia, às vezes é aquele amigo que você não quer mais conversar, mas não sabe dizer não. Cada um tem o seu lobo. Então, dá medo de você encontrar, às vezes, tais pessoas ou chegar em determinados lugares e você continua liberando essas químicas. Os teus pensamentos, eles ainda te levam a ter perigos potenciais. Então, às vezes nem é, né, o lobo, porque na verdade é uma pessoa, é um chefe que está sentado ali atrás da mesa e você cria na tua cabeça esses medos e aí determinam a química do seu corpo. Entende? Então, na maior parte das vezes, nós estamos criando perigo potencial na nossa cabeça. E aí esse perigo potencial faz você ter essa deficiência ou essa ativação de certos hormônios no teu corpo. E aí, por isso que você tem, às vezes, até problemas no físico, assim, né? Problemas nos órgãos e algumas doenças, e cardíacos, e dores de cabeça, problemas no rim, problemas no estômago, porque os problemas no nível físico, eles vêm por uma disfunção hormonal, né, das células. Você fica doente porque a tua célula está defeituosa. Mas a célula só está defeituosa porque o programador de tudo, que é o nível causal, está mandando pensamentos para esse nível de forma desregulada, para o nível sutil, né? De forma desregulada. Espero que vocês tenham entendido. Como é que ficou, gente? Vocês entenderam só essa sequência de programação? Eu queria desenhar aqui para vocês, mas são basicamente 3 níveis aqui, né? O pensamento, as emoções e o nível material. Então, se você pensa de maneira desordenada e está o tempo inteiro deixando que o inconsciente coletivo domine os teus pensamentos, o teu nível sutil também vai ser desordenado. Então, a depressão e a ansiedade, né, falando desses 2 polos, é uma disfunção no controle de pensamento, é uma disfunção no pensamento, é uma falta de domínio do pensamento. Então, se eu não tenho esse domínio do pensamento, eu também vou sentir coisas, que aí são a depressão, a ansiedade, a raiva, o estresse e tudo mais. Eu vou sentir coisas, porque começa aqui.
Então, o segredo de tudo seria aprender a dominar o pensamento, aprender a calibrar esse tipo de pensamento. Então, o sentimento da substância é o que determina, né? O sentimento, a substância do sentimento, né? É o que determina a qualidade das nossas correntes, a qualidade da nossa... A qualidade das correntes elétricas, né, que permeiam o nosso corpo, das correntes energéticas que vão dar saúde para você ou não, ou vão te fazer sentir algo aí que te faça sofrer ou não. Entenderam? Deixa eu ver o que ela falou. Aqui, ó, depois eu falo do sentido para... do porquê fazer 1 milhão. É tudo sobre aprender a dominar o pensamento também, né? Porque, gente, isso é muito doido. Aprender a dominar o pensamento, aprender a dominar o pensamento é o grande segredo de tudo. É o grande segredo de tudo. Só que a gente não foi ensinado a fazer isso. Na verdade, a gente nunca ouviu sobre isso no mundo normal, né? No mundo aí... normal mesmo, no mundo comum até então. A gente não ouvia sobre isso. Nós não fomos ensinados dessa forma. Então, aprender a cuidar do pensamento como uma joia é o que vai te fazer continuar criando. É o que vai te fazer sair desse lugar. Hoje, por exemplo, eu passei muito por isso, né? Eu sempre acordei, durante o verão, eu acordava antes das 6, 5 e meia ali. E aí agora eu tô acordando lá para umas 6 e pouco, 7 horas, porque tá muito frio, eu tô ficando um pouquinho mais na cama. E hoje, antes, eu tive uma reflexão muito incrível. Cara, é muito difícil quebrar um padrão. É muito difícil sair do comum. É muito difícil você deixar de pensar o que pensava. É um trabalho mental muito grande. É um trabalho que demanda tempo e demanda muita vontade. Demanda muito querer. Tanto que eu estava na cama aqui antes de levantar, e aí os meus pensamentos começaram a perguntar, nossa, mas pra que isso? Será que realmente você quer fazer isso? Será que realmente você quer construir uma comunidade, fazer todo esse rolê? Aí eu falei, não, isso não era meu pensamento, isso era a minha mente me sabotando, entende? Era a minha mente colocando medo dentro de mim. Inclusive porque hoje a gente lança o retiro aí, né, para vocês virem participar de uma semana incrível, com muita ferramenta prática, né? E aí eu tava assim, pensando, será que eu quero isso? Será? E é sempre o medo, né, gente? É sempre os pensamentos sabotadores, os pensamentos limitadores. E é essa a ideia. Nesse retiro, a gente vai fazer uma semana de eliminação desses pensamentos negativos. A eliminação dos pensamentos negativos que vão desdobrar na calibração dos seus sentimentos. De você parar de viver em estado de sobrevivência, de você parar de viver em estado de lamentação, de larmúria, de agonia, de tristeza mesmo. Então, a partir do retiro que a gente vai ficar juntas aí, do dia 17 ao dia 21, a gente vai fazer diversos desses processos de acesso à tua identidade, de acesso a quem você é. E esse retiro vai ser totalmente gratuito, né? Totalmente gratuito. Inclusive, é só para você se inscrever, é só digitar retiro aqui embaixo. Retiro, letra maiúscula. É só você digitar aqui. A gente está testando aí uma nova ferramenta que você recebe o seu convite aí na DM. E, gente, ontem eu tava até vendo lá uma tretinha, uma discussão que rolou no comentário da foto do Wesley lá, né? Um psicólogo. Eu não sei se vocês conhecem o Wesley de lá na Glória. Daí eu tinha comentado que na verdade, eles querem agora só... Isso aí, vai lá, já vão receber. Eles querem regulamentar para pessoas, pra galera da psicologia ser os únicos responsáveis pelo trabalho da mente, né? Pelo cuidado da mente. E aí eu comentei, cara, até que a psicologia estude a alma, é impossível ser o solucionador de todos os problemas. Tanto que eu tenho diversas alunas aqui dentro que fizeram anos de psicologia, né? Inclusive a Fer tá aqui também, é psicóloga, fizeram anos de psicologia e não tiveram resultados, e não conseguiram se desvencilhar de traumas, de bloqueios energéticos e nem nada do tipo. Por quê? Porque, gente, aí vem o pulo do gato. O pensamento é o nível causal, né? Lembra? O pensamento coletivo e tudo mais. Mas existe algo que domina todas essas coisas.
Existe algo que está acima do nível causal, do nível sutil e do nível material. Existe algo que está dominando tudo aquilo, porque o pensamento, ele é uma ferramenta. O pensamento, se eu consigo, porque assim, eu tô te ensinando, eu tô falando que a gente vai aprender a dominar o pensamento. Se a gente vai aprender a dominar o pensamento, pronto, tem mais coisa ainda. Pronto, se eu estou te falando que a gente vai aprender a dominar o pensamento, significa que alguém está no domínio. E quem é esse alguém que está no domínio? É esse alguém que a gente precisa acessar. É esse alguém que é a tua verdadeira identidade, a tua essência, né? O teu eu superior, o teu eu interior, o teu eu interno, né? A tua sabedoria interna. Eu já fiz muita terapia, o Metamorfose me ajudou muito mais, olha só. Porque por causa desse conhecimento. Porque, na verdade, você não precisa de pessoas do externo te falando. Se você acessar a tua identidade e aprender a dominar o pensamento, você ganha o jogo. Então, o que a gente vai fazer durante esse mês, essa semana de retiro, é acessar essa identidade. Acessar esse programador do nível causal. Essa pessoa, esse estado de consciência que está alerta o tempo inteiro para que você não seja dominado pelos seus pensamentos a todo instante. Então, se eu acesso aquilo que eu tenho de mais profundo dentro de mim, a minha sabedoria interna, né, e o meu estado de consciência pura, eu jamais vou deixar ser dominada pelo pensamento alheio. Então, é isso que eu quero te ajudar a fazer nessa semana de retiro. Por que retiro? Porque foi nos retiros aí, viajando pela Ásia, que eu entendi como eu acessava a minha identidade, né? Eu entendi quem era eu, na verdade, eu entendi se o que eu pensava realmente era meu ou era do outro. Se eu realmente queria construir 1 milhão, né? Respondendo a pergunta da... Deixa eu ver, cadê ela? Como que é o nome dela? Cadê? Quem fez a pergunta? Quero chamar pelo... Marcela. Se eu realmente queria fazer 1 milhão ou se era porque todo mundo tava ficando milionário, né? A galera das redes sociais. E galera, o faturar 1 milhão é muito por domínio do pensamento. Vou te explicar o que vai acontecer aqui. Porque quando a gente tá falando de domínio do pensamento, cara, pra fazer dinheiro, pra quebrar patamares, pra desconstruir crenças, é muito trabalho. Sabe, pra você construir disciplina, pra você aprender a fazer uma boa oferta, pra você colocar 100 pessoas numa live e não tremer na base, para você saber lidar com muitas pessoas, né? Pessoas discordando de você, pessoas falando do teu trabalho, pessoas uns elogiando, uns te criticando. Eu vejo essas grandes pessoas, né? Esses grandes players, eles recebem crítica o tempo inteiro. E tem que ter um domínio do pensamento muito foda para continuar aqui. Você tem que aprender a dominar suas emoções de uma maneira muito foda, muito incrível. Senão você cai. Então, para mim, a construção do 1 milhão não é 1 milhão em si. Na verdade, é um ponto norte para chegar, porque o faturar 1 milhão me demanda, né, me requer, né, tipo, é um requisito para mim, é muito domínio de quem eu sou. Muito foco, muita concentração, muito entendimento de quem eu sou, muito entendimento de quem é o outro, muito entendimento de construir uma ponte entre o que eu tenho para oferecer e o que a pessoa precisa. Então eu preciso melhorar a minha comunicação, eu preciso melhorar a minha disciplina, eu preciso melhorar a forma que eu me porto, eu preciso mudar de comportamento, eu preciso mudar várias coisas para conquistar esse 1 milhão. Tanto foi esse o pensamento que eu tive hoje na cama antes de levantar. Eu falei, caraca, se eu realmente decidisse ficar aqui, sei lá, e chegasse ali, sei lá, faturar 10, 15 mil por mês e tá ótimo. Não, cara, eu quero evoluir mais, eu quero dominar mais o meu pensamento, eu quero aprender a calibrar mais a minha mente. A calibrar mais esses pensamentos que antes me destruíam o tempo inteiro. Então, fazer esse processo lá para chegar a 1 milhão, na verdade, é um puta autoconhecimento, é um puta desenvolvimento interno. Quando a pessoa chega no 1 milhão, gente, quando eu vejo essa galera recebendo as plaquinhas, né, hoje do marketing digital, é muito além da plaquinha. Pensa tudo que a pessoa teve que fazer para conseguir aquela plaquinha. Eu tô me ferrando para conseguir. Agora a gente vai bater 100 mil de faturamento. Eu falei, caraca, foi muito desafiador. Muito desafiador chegar até aqui. É muito punk, então não é sobre o dinheiro. Cara, será essa lapidação interna, uma lapidação gigantesca. Então não é sobre o dinheiro. Na verdade, ele é um ponto de chegada. Então, esse ponto de chegada, quanto maior ele for, mais você vai ter que se lapidar no caminho. Porque, gente, bate insegurança, bate medo, bate dúvida. E a calibração do pensamento é você conseguir ir mesmo pensando esse tipo de coisa.
mesmo vindo o inconsciente coletivo te tentando te colocar para baixo. E, ai, pra que isso? Pra que já não fica aí nesse lugarzinho? Né? Pra que já não tá bom? A questão do corpo, né? A minha mãe sempre fala, ai, já não tá bom, vai emagrecer mais. Daí eu mostrei a foto pra ela, né, do antes, de 6 meses atrás, e a foto de agora. Aí eu falei, mãe, é porque eu quero fazer isso aqui de novo. É a foto do antes e depois. Se a gente olha só a foto do antes, tava bom ali, tava magra e tal. Mas se eu olho a foto do depois, eu evoluí muito, fisicamente, sabe? E, claro, consecutivamente, né, primeiramente, na verdade, mentalmente. Então, agora eu quero evoluir mais ainda no corpo também. Por isso que eu quero os gominhos na barriga. Não é sobre a estética em si. Não é sobre... É também, né? Claro, quero me sentir cada vez mais bonita, mas é sobre o domínio do pensamento que eu vou ter que adquirir no caminho. O controle sobre as minhas emoções. É a mesma coisa com dieta e treino. Pra que ir treinar no frio? Por que trabalhar? Mas ninguém sabe o que queremos dali. Exato, queremos de fato dali. Exato. Agora eu vou ter que ir pra academia daqui a pouco, nesse maior frio. A vontade era ficar em casa. A vontade era ficar o dia inteiro aqui escrevendo e criando, mas é sobre criar domínio do pensamento. Daí eu ia falar do negócio da discussão. Deixa eu falar. Acho que eu já falei, né, na verdade, da discussão lá que rolou. Tá até mandando mensagem até agora ainda aqui pra mim, aqui, da discussão que rolou quando eles queriam lá regularizar a profissão da psicologia. Mas eu falo, cara, tem tanta gente sendo curada por terapeutas ou por esse conhecimento, que, poxa, pra que tirar a prática de pessoas que também estão dando resultado? O problema, eu acho que tanto na psicologia quanto na terapia, né? Eu acho que independente das práticas de psicoterapias que existem, de psicoeducação, na verdade é pessoas quererem curar sem estar curado. Quando o profissional é sério, quando o profissional é assíduo ali, né? E tá estudando, tá se renovando, tá aprendendo dia a dia e é exemplo, pode ser o terapeuta ou pode ser o psicólogo. Se ele tem base, se ele tem transformação dentro de si, porque base empírica, né, gente? E base empírica é só quem passou pelo processo. Tem muita gente que estuda psicologia ou estuda terapia, mas não passou pelo processo, só estudou. E se o meu conhecimento ele vem apenas dos livros e da faculdade, eu não tenho conhecimento empírico, eu não tenho base empírica. E a base empírica é o que faz as pessoas fazerem outras pessoas terem resultados. A base empírica é a única coisa que me faz garantir que eu sei ensinar essa pessoa. Porque o conhecimento técnico, ele é muito... o conhecimento de livros, o conhecimento técnico, ele é um livro, você está absorvendo, mas alguém que aprendeu na vida, alguém que passou pelo desafio, cara, aí não supera, né, supera qualquer livro. Supera qualquer livro. O famoso ego do nível superior, eles podem mais, exatamente. Quando não é sobre um diploma, né, cara? Não é sobre transformação. Eu sempre falo assim, cara, o trabalho de um terapeuta, de um psicólogo, de um facilitador do autoconhecimento é trazer pessoas até o nível que ele está. É eu atravessar o rio e aí eu ser capaz de jogar uma boia, de jogar um barco, sei lá, de mandar a pessoa, alguma coisa puxando a pessoa. Então eu vou falar, olha, pega aquele barco pra vir pra cá, ou eu vou lá e jogo a boia pra pessoa vir. Então significa que eu atravessei o lugar antes, né? Eu atravessei esse rio antes, pra daí eu puxar as pessoas. É isso que é um trabalho de alguém que ajuda outras pessoas. Eu preciso primeiro passar pelo desafio, pra daí eu dizer como é que faz. Por que hoje, dentro do Metamorfose, né, o meu programa completo aí de cocriação, eu falo muito, tem uma aula lá, que não é sobre dinheiro, porque muita gente vem aqui, né, chegar até mim por conta de desbloquear dinheiro, sair do trabalho, que não gosta, é bastante a questão profissional que eu acho que é o melhor estou consolidada nesse momento, né, profissional e corpo ali, né, na questão de foco, disciplina, comida, treinos e tudo mais. Então, essas pessoas chegam até mim por conta do dinheiro. E aí tem uma aula que tem dentro lá no segundo módulo que tá escrito assim, não é sobre dinheiro, o título da aula. Não é sobre dinheiro, porque não é sobre dinheiro, na verdade. Se eu quero fazer acontecer, o dinheiro ele chega até mim, ele cola até em mim. Eu continuo caminhando e aí as coisas e as oportunidades vão chegando. E muita gente não cria, unindo aqui as nossas conversas de sempre, muita gente não cria porque não tem domínio do pensamento, não cria dinheiro, porque não tem domínio do pensamento, porque está o tempo inteiro pensando nas contas a pagar, porque está o tempo inteiro pensando no que deve, porque está o tempo inteiro pensando na falta que o dinheiro está fazendo. Então você não tem domínio do pensamento.
A partir do momento que você domina o teu pensamento e fala, cara, eu não vou pensar nisso, eu vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer, eu vou continuar criando, aí o jogo muda. Aí o jogo muda, aí você recebe, porque a graça da vida é essa, aprender a dominar o pensamento. Na verdade, o objetivo da vida é esse. Aprender a criar domínio sobre o pensamento. Aprender que você é uma essência, né? Que você tem uma essência, que você é um ser em estado de consciência pura. E aí o pensamento, ele não me interrompe durante as minhas criações. Eu recebi uma mensagem até de um aluno meu, ele falando, como é que ele falou? Eu anotei a frase aqui. Ele falou assim, isso é tanto pensamento negativo que acaba me paralisando. Mas é exatamente isso, é por isso que a gente vai ficar 30 dias juntos aqui, para você criar esse domínio do pensamento. Para você não deixar que os pensamentos negativos sejam a alimentação do teu estado causal. E aí vai treino, gente, não é fácil, não é fácil. Por isso que tem que ter muita vontade, tem que ter objetivos, tem que querer, tem que desejar do fundo do coração, porque só faz isso quem quem realmente deseja demais. Deixa eu ver. Mesma coisa que é só comprar o curso. Tem que fazer, exatamente. O pessoal que é formado nessas coisas e não ajudam outras pessoas, né? Ou não são bons profissionais, é porque só fizeram o curso, né? Só compraram o curso. E tem que fazer, né? Tem que colocar em prática. Não adianta só assistir as aulas. Tem que viver a transformação. Tem que realmente ter histórias para contar. Tem que ter experiências empíricas. Sim, como querer curar se não tá curado? Exato. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Fala de quem não pode fazer o modo caverna. Todo mundo pode fazer o modo caverna. É uma escolha. É uma escolha. A tua vida hoje é uma escolha. Escolher dominar os seus pensamentos é uma escolha. Aí vai ser... O tamanho da tua escolha determina o tamanho da tua renúncia, né? Então, eu vou ter que renunciar a algumas coisas para fazer modo caverna. Eu vou ter que decidir fazer alguma coisa. Eu vou ter que decidir deixar alguma coisa de lado para poder entrar no modo caverna. Eu só faço isso hoje porque eu sei da importância do meu campo mental. Eu sei da importância de eu estar realmente concentrada nas minhas criações. E o modo caverna, ele pode acontecer de diversas formas. Ele começa com você deixar de usar o final de semana para... no momento eu não posso financeiramente, trabalho com o público. Mas é isso aí. Decidir não é fazer hoje. Decidir era se direcionar para lá. Se você trabalha com o público, mas no quê? Nas terapias ou não nas terapias, em outro jeito? Porque se você trabalha com o público, mas você quer passar por esse período, a vida que você quer vai custar a vida que você tem, exato. Mas se você quer passar por esse período, vai de você começar a treinar, né, ou criar soluções para chegar até lá. Mas na terapia é diferente, na verdade esse é teu trabalho. Eu estou dizendo, o modo caverna, ele não é se isolar do mundo e nunca mais falar com ninguém. Não, também pode ser. Eu fiz isso por um período de tempo, mas eu não ficava sem falar com ninguém. Tinha as pessoas que eu estava vivendo ali no momento. O modo caverna é viver em prol de um objetivo, é de aprender a dominar o teu pensamento. Então, nas terapias, você tá ali por trabalho, né? Você tá ajudando pessoas, você tá querendo ali conhecer a outra pessoa, querendo ajudar, querendo transformar. Então, isso é teu trabalho, sim. Então, é o teu trabalho, você tá fazendo o processo que precisa ser feito. Mas pra mim, eu fui fazer esse modo caverna, né, trazendo uma contextualização aqui pra vocês. Eu fui fazer esse modo caverna porque eu queria deixar de atender individualmente para poder criar em escala. Para eu criar em escala, para eu conseguir faturar R$1 milhão e parar de vender horas, eu tinha que fazer modo caverna para pensar em coisas que me levariam, né, na escala. Eu só consigo faturar 1 milhão se eu tenho um produto para vender, né? Senão, se for vendendo hora, não tem como. E aí, para vender esse produto, ele precisa ser muito bom. Ele precisa ser muito bom. Então, eu precisava de tempo para poder criar esse produto muito bom. Se eu ficasse atendendo individualmente o tempo inteiro e só ali na roda do rato de novo, eu não conseguiria criar um produto que vendesse em escala. Eu não aprenderia a focar o meu pensamento aqui dentro. Então, hoje, eu prefiro passar por uma instabilidade ali, né, que o não atender individualmente me causa, mas enquanto isso, eu estou com o meu pensamento totalmente focado para a criação da minha empresa, dos meus processos maiores. Então, eu tive que escolher passar por uma instabilidade, eu tive que passar por um período de, sei lá, será que vou receber, será que não vou?
passar por um período de incertezas muito grande para conseguir chegar no nível de conseguir ter um produto e poder agora, né, vender em escala aí. Então, era uma escolha também. Eu tive que renunciar a deixar de gastar as coisas, né, supérfluas. Tive que fazer escolhas. Realmente, tudo é uma escolha. Assim, quando eu saí dos Estados Unidos, por exemplo. Eu ganhava dólar, né? Todo mundo, meu Deus, vai sair daqui, tinha o documento, ganhava dólar. Eu falei, cara, mas eu não quero isso. Eu quero encontrar algo que faz o meu coração vibrar. E o que eu fui fazer? Eu fui trocar trabalho por moradia. Pra quê? Pra ter tempo. Pra ter tempo de pensar no que eu desejava criar. Porque se eu ficasse trabalhando 8 horas por dia e atrás desses dólares o tempo inteiro, que são o que a maioria das pessoas estão fazendo, eu nunca teria tempo de pensar em como construir uma empresa milionária. E, gente, de pensar em construir 1 milhão até chegar a 1 milhão, eu acredito que vai uns 3, 4 anos. Então, assim, é um trabalho. É um trabalho. Só que são 3, 4 anos todos os dias, né? Todos os dias. Depende da sua base, você pode fazer mais ou menos. Mas em 3, 4 anos, do pensamento até a cocriação, se você estiver realmente disposto a renunciar de tudo, você faz 1 milhão, certeza. Certeza, e é por isso que eu tô compartilhando. Então, tá, gente, escreve retiro pra quem quer participar do retiro. A gente vai aprender a ter domínio do pensamento. Na verdade, a gente vai acessar a nossa identidade. Eu quero te ajudar a entrar no piloto, né? No piloto que domina esses pensamentos. Eu quero te fazer tomar rédeas da tua própria vida, né? Te ajudar a tomar rédeas da sua própria vida. Então, eu trouxe um exemplo aqui pra vocês verem antes como o pensamento é fera, gente. Como a gente domina o pensamento mesmo, como a gente tem capacidade de dominar o pensamento. Tem um livro que uma amiga minha lá da academia estava me contando, eu esqueci o nome, depois eu compartilho com vocês, mas estava contando sobre o cara que corria, que ele machucou os pés e ele estava participando de uma maratona lá, né? E pra ele correr na maratona, ele chegou a machucar, quebrar os pés lá, e ele correu com silver tape. Como é que fala aquela fita? Silver tape. Sabe, aquela fita bem grossa, ele colou nos calcanhares pra correr, pra continuar correndo, mesmo com a fita. Porque ele tinha um único desejo no coração dele, que era correr aquela maratona, correr, né, lá, ele tava fazendo uma prova. E outro exemplo também bastante parecido, eu não sei se vocês já assistiram o filme A Travessia, que mostra do cara tendo um objetivo. O único objetivo dele era fazer a travessia das Torres Gêmeas lá, né, em Nova York, em cima de uma corda, né? Ele era daquele do slackline. Então, o único objetivo dele naquele momento era conseguir atravessar as Torres Gêmeas em cima do slackline. 15 dias antes da travessia, pra quem não assistiu, assista. Ele mostra todo, né, uma pessoa tendo um plano e fazendo coisas diariamente para chegar até lá. Ele mostra o nível de concentração da pessoa que precisa para ter. É esse aí. Aí, 15 dias antes, olha isso, gente, 15 dias antes da travessia, acho que 7 dias, 10 dias antes, poucos dias antes da travessia, ele corta o pé num prego, alguma coisa, eu não me lembro direito, corta o pé em alguma coisa. E sendo que ele precisa do pé para atravessar, né? Ele precisa estar muito bem para atravessar numa altura gigante. E aí, só que ele não se deixa levar pelo corte do pé. Eu lembro até hoje, nessa cena do filme, ele fala, cara, o pessoal tava preocupado com ele, e aí, como é que você vai atravessar agora? Não sei o que. Ele falou assim, a travessia só era que 7 dias, vamos continuar fazendo. Em 7 dias, eu vou melhorar, em 10 dias isso aqui já não vai mais estar acontecendo. Então, ele não ficou ali se lamentando por cortar o pé e por correr o risco de não conseguir andar. Não, ele continuou fazendo o que tinha que ser feito para chegar até lá. Isso é domínio do pensamento. Então isso acontecia muito, gente, com a galera, com as contas, por exemplo, ou com o sem dinheiro. Quando eu tava viajando, eu fiquei muito sem dinheiro, né? Várias vezes eu fiquei sem dinheiro, e aí sempre acontecia um milagre. Só que eu não deixava me levar por esses pensamentos da falta de dinheiro. Eu ficava criando formas de fazer mais dinheiro. Então, eu não deixava com que a falta de dinheiro me tirasse o bem-estar, uma vez que eu estava sozinha no meio da Ásia. Então, eu vidrava o meu pensamento no que eu poderia fazer, né, nas minhas criações, na minha confiança, na minha sabedoria divina, na minha sabedoria superior e tudo mais. Então, eu fazia todo esse processo de domínio do pensamento para a criação do dinheiro, né? Então, gente, saber dominar o pensamento é a primeira coisa, assim. E a partir disso, você se livra da depressão, porque a depressão é um estado de pensamento totalmente sem domínio, né? E aí, de exercício... vou concluir a frase.
um estado de criação totalmente sem domínio do pensamento, né? A questão da depressão e da ansiedade. A ansiedade é o quê? Você sempre tá preocupado com o futuro, com as coisas que vão acontecer, e se não der certo, nananã, e estou ferrada. Sempre tá pensando na frente, na frente, na frente, na frente. E a depressão, você tá sempre se lamentando por alguma coisa, sempre se vitimizando. E se você deixar de pensar dessa forma para pensar de uma maneira equilibrada, você com certeza cura qualquer depressão e qualquer ansiedade, se tiver. Claro que é difícil, claro que no momento não é tão simples assim, mas claro que se você tiver ajuda e tiver esse conhecimento e acessar a pessoa que domina, acessar a coisa, né? A coisa que domina o pensamento, você consegue, meio que você volta pro eixo. E aí, gente, de exercício de casa, eu pensei, a gente vai estar fazendo assim 1 mês de preparação, né? Eu tenho certeza que desse mês você vai conseguir dominar se você quiser, né? Você vai conseguir criar muita coisa se você quiser. Vamos junto comigo. Eu tenho metas audaciosas e imagino que você também possa ter, ou simplesmente uma meta de ser mais feliz, de se livrar desses sentimentos negativos, desses pensamentos que te corroem. Então, um exercício pra gente fazer essa semana é listar os seus padrões de pensamento. Quando você faz um notes no celular, faz uma notinha no celular e escreve lá, né? Junho vai ser o mês, né, da virada, sei lá, eu quero realmente mudar o meu padrão de pensamento. Coloca uma meta pra dentro, para esse mês e venha nas lives, venha nos aquecimentos, se inscreva para o retiro, escreve retiro aqui se você ainda não pegou seu ingresso. Pra quem vai assistir depois, também comenta aí retiro que você pega o seu ingresso lá. Então, aproveita esse mês para ter um foco, para ter um objetivo. E a partir desse foco, desse objetivo centrado, desse objetivo marcado, que é o que você quer realizar durante esses 30 dias, agora a primeira fase é mapear o tipo de pensamento que você tem. Mapeia os pensamentos que estão te dominando, porque a gente vai começar a limpar. A gente vai começar a reprogramar, a gente vai começar a moldar, a gente vai começar a fazer aí todos os processos que vão te ajudar a criar de uma forma mais precisa ao longo do tempo aí. Então, escreve no notes do celular quais são os seus padrões de pensamento. Todo dia, quando você estiver lembrando disso, né, se torne consciente desse processo, escreva. Estou pensando isso. Eu pensei no cachorro da vizinha, eu pensei que a vizinha é má, eu pensei no meu chefe, filha da mãe, eu pensei, sei lá, todos os pensamentos que te permeiam ali e que você percebe que é um padrão, escreva sobre isso. É incapacidade, eu não posso, meu pai vai me matar, sei lá, não sei qual é o tipo de pensamento que passa na tua cabeça. Escreva sobre isso. Vai faltar dinheiro, não vou dar conta, tenho medo do futuro. Então, mapeie esses pensamentos que dominam. Isso, obrigada, Aline, isso mesmo. Quais são os padrões de pensamento? Mapeia os pensamentos, escreve esses pensamentos. E aí, traz aí, fica com você durante toda essa semana. Na semana que vem, a gente ainda... deixa eu ver, mandaram aqui alguma coisa. Deixa eu ver. Não sei. Mas eu jogo. Ali, ó, a Marcela falando, há algum tempo eu já quis essa tal de prosperidade, eu estava influenciada. Hoje a minha prosperidade tem dinheiro sim, de aderir bens materiais, mas descobri que o que eu quero é de outra forma, ou seja, eu fui influenciada. Por isso que é muito importante você aprender a dominar o seu pensamento. Você aprender a tirar, a sair do inconsciente coletivo e aprender a estar consciente o tempo inteiro. Questionamento diário, né? E aí, gente, pra quem quer o resumo da live todo discriminado dentro de um e-book lá de aquecimento para o nosso retiro, quem me marcar nos stories, quem tirar um print aqui, me marcar nos stories, pra eu ver, né, que vocês me marcaram, vai o PDF pra vocês de presente ali, com tudo isso que a gente falou aqui hoje, com todos os exercícios, todos os exemplos. Então também é uma forma de você continuar estudando esse assunto. Então quem me marcar nos stories aí, recebe esse PDF, tá bom? Então espero que vocês tenham uma ótima semana, que vocês se preparem aí para esse mês de domínio dos pensamentos e acesso à nossa identidade. Estaremos juntos aí na próxima semana de novo. Um beijão e até já!